Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados muito especiais. Ela já esteve aqui, um episódio sensacional. Olha, e voltou hoje, nós vamos falar sobre outros assuntos. Ele esteve aqui também, mas só acompanhou, mas hoje estará gravando com a gente. Ela é formada em bacharel e licenciatura em Educação Física pela FMU e é médica formada pela Universidade 9 de Julho, além de ser mestre e doutora pela USP. É especialista em treinamento esportivo pela Universidade Gama Filho e especialista em medicina esportiva. Diretora médica de eventos esportivos da Medical, diretora médica da Bravos Races e diversos eventos esportivos de corrida de rua e triatlon, entre outros diversos e outros títulos voltados ao esporte e seus estudos. E autora de diversos artigos científicos. Já falo quem é. Calma aí. Ele é empreendedor com mais de 30 anos de experiência no mercado de saúde. Foco voltado no desenvolvimento comercial dos negócios, buscando ativamente mercados e oportunidades, assim como metas e estratégias como resultados financeiros sustentáveis. É administrador de formação com MBA em administração hospitalar e sistema de saúde. Ele é sócio da Medical. Estou falando de doutora Ana Sierra e Boa Nergi Dias. Sejam bem-vindos. Obrigado, Zulu. Ô, Boa. Vou chamar de Boa, porque eu não vou ficar tentando aqui. Amigo, até você falar Boa Nerd já acabou o podcast. Então vai Boa, tá tudo certo. E a chance de eu errar também é grande, né? Não vou nem falar nisso. Então, como você já tinha autorizado daquela outra vez chamar de Boa, né? Eu não lembro, mas tudo bem, vamos lá. Não vamos brigar por isso. Gente, seja bem-vindo, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Zulu. Obrigado pela oportunidade de novo. Acho que bater mais um papo aí legal, né? Na verdade, a gente precisa, acho que marcar um por mês, né? Então, tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Tem muita coisa para falar, para discutir aí desse aquele nosso episódio, mundo. Olha, deu o que falar, viu? Deu. Ai. E eu já tomei puxão de orelha hoje de novo. Pois Deus. Ai. E eu convido ela sempre, é sempre um puxão de orelha, viu, gente? Olha, eu queria começar com vocês. Queria que o Boa falasse um pouquinho sobre o que é a Medical. Tá Né? bom. Para a gente entender. Porque quando a doutora esteve aqui, a gente falou sobre a importância de você fazer um check-up, de você ir no médico. A gente sempre está em grandes eventos, principalmente eu em eventos de montanha, mas eu já participei de vários eventos de rua. E tem um pessoal ali, Boa, que fica, vamos dizer assim, anjo da guarda. Umas tendas que acaba até salvando vidas, né? Então conta pra gente o que é a Medical e quem é esse pessoal que fica ali naquelas tendas. A Medical é uma empresa de urgência e emergências médicas. Então, estamos no mercado há 25 anos, né? E o foco principal, como eu digo, é fazer a parte do feijão com arroz, que é o atendimento médico de emergências, eletivos e urgências para as operadoras de saúde. Então, sabe o SAMU? Nós somos o SAMU privado. Tá? Legalmente falando, é assim que a gente se autodenomina, porque é um serviço privado. Tá? Não está só direcionado para pessoa física, mas também está física, jurídica e por aí vai. Basicamente, o que a gente faz? Nós oferecemos a estrutura de ambulâncias básicas, UTIs, UTI neonatal, PED, pediátrico, né? E os postos de atendimento, ambulatoriais ou, nesses casos dos eventos que nós estamos falando, posto médico nas corridas, especificamente nas de ruas, que é o foco principal aqui. Esse é o nosso feijão com arroz que eu digo, tá? Então, a gente está aqui para estar de prontidão. Como você mesmo disse, a estrutura lá está lá no cantinho, uma tenda branca, geralmente, um símbolo da enfermagem, um símbolo médico, uma ambulância, tá? E um bocado de gente lá em volta aguardando quem?
os corredores, né, os participantes das provas, se por acaso necessitar, nós estamos lá para dar os primeiros socorros e já fazer o atendimento no geral. Tá? Então, a base inteira é essa. Qual que é o segredo? A gente é igual seguro de carro, ou seguro de vida, ou qualquer seguro. A gente está para existir, mas o ideal é que a gente não seja acionado. Mas quando somos, a gente faz o trabalho que tem que ser feito, que é cuidar. Eu não falo salvar vidas, que a gente salvar é muita pretensão. A gente faz o melhor que pode para oferecer o serviço e dar os cuidados médicos necessários aos participantes dos eventos. Legal. Eu tenho uma dúvida, e principalmente eu que acompanho a corrida de montanha, me parece que a procura por empresas como a sua, ela é muito pequena na corrida de montanha. Eles preferem fazer a alocação da ambulância de forma direta ou pedir para a prefeitura. Eu já vi alguns casos de falar assim, a prefeitura me ofereceu banana, laranja ou ambulância. A gente pegou a ambulância, né? É isso mesmo, Boa? Essa dificuldade das pessoas entenderem, principalmente os organizadores, que existem profissionais e empresas qualificadas para justamente atender uma demanda que pode salvar vidas. Eu acho o seguinte, na verdade nós estamos à disposição e o que a gente entende é que a produção, dependendo do tipo de produtora, ela vai procurar o menor valor possível, né? E obviamente, dependendo da região, sim, pode ter o suporte fornecido pelo município. Isso pode acontecer? Pode, só que aí tem que lembrar qual é a característica do evento em si, né? Qual o público, o segmento e principalmente quantidade de participantes, quilometragem que você vai ter que desbravar na montanha, como a gente está falando. O ideal é que tenha equipes especializadas. Não falando que não estejam os profissionais do serviço público, mas eu acho que a gente está trabalhando uma linha muito específica. Então, nós já temos um conhecimento técnico operacional de todas as áreas e todos os eventos de montanha, de corrida de rua, triatlon, Ironman, o que for, e a gente já tem uma especialidade. Então, nossos profissionais são treinados para isso, né, para atuar nessas condições, né? O que talvez, não entrando no mérito, o pessoal que fornece, vai gratuitamente, público e por aí vai, não tem essa especialidade, ou não esteja pronto para isso, tá bom? É uma visão que nós temos hoje. Então, a procura do privado tem empresas específicas, então nós somos uma, né, direcionadas para eventos, e, obviamente, tem o mercado está aí, é muito grande. Então, se procurar bem, dependendo da qualidade que você deseja oferecer para o atleta, né, eu acho que uma pesquisa, uma indicação pode fazer o diferencial no seu evento, né? Então, a gente procura estar bem alinhado com os produtores, né, passando essas informações, né, e essa é a ideia. Aí a pessoa lá, o produtor, de acordo com o que desejar, vai direcionar se realmente necessita disso ou entende que não é necessário. Doutora Ana, me diz... Assim, só uma parte, né? Eu brinco que, assim, sempre é muito mais legal investir o dinheiro na camiseta legal que o pessoal vai usar, né? É claro, isso chama mais, né? Poxa, eu tenho um X para investir, eu vou investir na ambulância ou na camiseta. Óbvio que o primeiro pensamento do produtor é, muitas vezes, a camiseta traz mais, né? E, às vezes, por falta de entendimento também. Então, às vezes, tem produtor que chega pra gente e fala assim, olha, eu estou organizando uma prova, assim, 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 o que eu preciso? O que eu tenho? O que eu tenho que fazer? Então, isso é uma demanda muito comum pra gente. E aí, como a gente já tem, né, experiência no mercado e tudo mais, e a experiência não só do gerenciamento, não só da hora do atendimento, mas do gerenciamento, do planejamento. Então, quando eles falam pra gente isso, a gente vai falar, então tá bom. O que é a sua prova, qual é o local, qual é a altimetria, como são pontos de acesso. Então, falando da montanha. Tá bom, são 80K, beleza. Desses 80K, o que eu não tenho acesso da ambulância? O que mesmo de moto eu não tenho acesso? Então, assim, a gente vai estudar tudo, vai estudar todo o percurso, vai estudar toda a estrutura, as formas de chegar. E aí, para conseguir quantificar isso, ajustar e aí falar, bom, com isso aqui a gente consegue trabalhar em segurança. Mas, cara, é barato, é isso. Na verdade, a gente primeiro está pensando na segurança. Então, agora, como é que a gente viabiliza e vai ajustando as coisas? E aí, até hoje eu estava conversando até com o pessoal de produção, e aí ele falou assim, Ana, é interessante porque quando a gente fala com vocês, a gente fala assim, quero contratar banana, você fala, beleza, a banana é X e tal. Vocês, não, olha,
A banana é legal, mas assim, se a gente fizer maçã e Qual é tal, o tipo da ou banana, não. né? Oi? Qual é o tipo da banana, Qual é o né? tipo da banana, exatamente. Então tá bom, mas... e não é às vezes, vocês colocam... Já cheguei para produtor que queria colocar uma estrutura maior e a gente fala assim, segura. O que você precisa é isso, isso, isso para segurança, para isso, aquilo. Vamos reajustar isso aqui é mais interessante. Por quê? Porque a questão é o que é melhor, o que é mais seguro. E não efetivamente só o que se ganha. Não é só isso, entendeu? Então, o que a gente pode prestar melhor estrutura e auxílio para os corredores, entendeu? Para quem está lá. E não só corredor, tá? Porque produção se machuca, staff passa mal, segurança passa mal. Então, é um geral de tudo. Legal. Uma dúvida que eu tenho, né? E eu ia fazer essa pergunta e vou fazer agora para você. O consumidor final, que é o atleta, ele entra ali para fazer a inscrição, ele está preocupado com o kit, o que é a camiseta, o que é a medalha, o que vem ali de souvenirs, né? Qual é o lanche que tem? Qual o lanche, o que vai ter de brinde. Mas eu posso afirmar que mais de 90% deles não se dão conta em relação à saúde, à segurança, se vai ter uma ambulância ou não. Eu falo isso porque já tive em alguns eventos que não tinha ambulância. Exatamente. Mas entra no caso que eu falei. Então, nós somos seguro. Seguro você paga para não utilizar. E, obviamente, nem sempre o seguro está na visão de todos, né? Porque você está focado como atleta, está focado no quê? No seu desempenho, em como vai ser, nos amigos que vão participar. Então, assim, é esse que é. E amanhã você vai comentar na empresa como foi seu final de semana. Então, essa vai ser a sua visão. E não está errado, muito pelo contrário. A preocupação com relação ao atendimento médico no evento não tem que estar na cabeça, né? Isso é para outra pessoa, é para a parte de produção, para a empresa, literalmente para a produtora, né? E nesse caso, para nós. Você como atleta, foco no que importa, vai para o que interessa. Mas uma coisa que eu acho que é importante, assim, realmente, o atleta ele tem que estar focado na performance e tudo mais. Mas ir para provas que não tem estrutura mínima, ir para provas que ele sabe que não entrega aquilo, e se acontecer algo com ele? Como fica a saúde pessoal dele também? E, de certa forma, também é uma forma de... né? Eu falo assim, não é boicote, mas assim, eu opto por não ir para um lugar que eu não me sinto segura. E isso em qualquer instância da minha vida, né? Então, se as pessoas optam por não ir para aquele que não está entregando pelo menos uma segurança mínima para o atleta, das duas uma. Ou ele vai continuar fazendo para outros que aceitem, ou ele vai entender que ele também precisa pensar nessa parte de segurança pro atleta, né? Então, também é uma forma, porque quando chega-se lá, pra gente, não é por escolha. Se você cair na área médica, não é por escolha. É porque, nossa, eu quis. Eu brinco assim, que os meus pacientes, você já ouviu isso, quando é a área médica nossa, você tem que passar lá para falar um oi tranquilo para mim. Tudo bem, para pedir a bênção. Beleza, os meus pacientes sim. Os outros que vêm, não. Os outros que vêm por algum machucado, por algum problema, eventualmente por questões graves. Legal. Mas a minha dúvida, né? E aí eu acredito, existe uma obrigação dos eventos ter que colocar uma equipe médica dentro daquele evento ou não? Porque o que a gente vê é que parece que não existe uma fiscalização. Eu estou falando dos eventos que eu conheço, que eu participo, porque eu já tive em evento que não tinha ambulância e teve gente passando mal e os outros corredores, outros atletas correr para socorrer a pessoa, de colocar no carro e levar para o hospital, né? E eu tenho conhecimento também de situação de a pessoa ela veio a óbito no evento. E naquele evento só tinha uma ambulância comum, a família entrou com um processo contra o organizador e ganhou esse processo na justiça, porque não era uma UTI móvel, né? Então, segundo ali a justiça, se fosse uma UTI móvel, talvez teria uma possibilidade de ele não ter vindo a óbito e essa pessoa perdeu. Eu queria saber se existe essa obrigação, como que é isso na corrida de rua, né? E se tem essa fiscalização. Bom, vamos pensar da seguinte forma. Existe uma necessidade, e aí depende de cada município. Então, em São Paulo, a produção vai entrar com a documentação, tá? Na verdade, ela faz o escopo literalmente do evento. Nisso, se nós somos contratados, nós fazemos a avaliação do risco daquele evento,
fazemos as sugestões ou adequações que são necessárias, chegou no consenso. Aí nós partimos para a parte de documento. E aí nós vamos encaminhar essa documentação para o GPAI. Ali ele vai avaliar o escopo que foi solicitado pela produtora, o que a gente sugeriu ou realizou, tá? E ele autoriza ou não. Autorizou, tá tudo certo. Não autorizou, volta para a lição de casa. Então, em cima disso, o que é que a gente enxerga? Que sim, tem lugares que a gente trabalha dessa forma, outros não tendo dessa situação, a gente faz o quê? A gente faz as sugestões e, obviamente, procura, pela experiência que temos, pelo tipo de evento que se trata, público e tudo mais, a gente faz e sugere, e dependendo da produtora, a gente nega de fazer. Por quê? Exato. Porque nós não vamos colocar a nossa estrutura e muito menos o atleta no risco. E os nossos profissionais em jogo, né? Lógico. Porque então, assim, um profissional vendido, sem estrutura ali, como que ele trabalha? Eu acho que essa é a grande questão, né? Não existe essa possibilidade, então. Eu, como produtor de um evento, chegar para vocês e definir o que tem que ser feito. Eu quero uma ambulância e só. Meu evento tem 5.000 atletas, eu quero que você vá com o médico e com o enfermeiro. Pode, fica à vontade. A diferença é o seguinte, a gente vai avaliar e se for viável, ok. Se não for viável, você fica à vontade, o mercado está aí, está à disposição. Pode contratar, não tem problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é dimensionar para você. Claro. Olha, para o seu evento a gente precisa. O ideal é pelo menos 2 ou 3 ambulâncias, um posto médico, tá? O posto médico tem que ser assim, assim, assim. A gente vai colocar para você. Não, mas eu só tenho dinheiro para isso, eu só quero isso. Você não quer trabalhar? A gente quer trabalhar dentro do que é correto, do que a gente entende e do que a nossa experiência traz para a gente, que é o necessário para aquele tipo de prova. Mas nunca acontece nada. E quando acontece? Então, assim, acontece. Então, não dá pra gente contar que não acontece. Tem acontecido muita coisa nas últimas provas. A gente tem ouvido à torta e à direita de gente morrendo, de gente tendo parada, de gente infartando. Isso tá nas mídias, todos os influencers, os podcasts, todo mundo comentando sobre morte na corrida ou atendimentos graves ou pessoa que vai pra UTI depois. Teve, há um tempo atrás... há umas semanas atrás, daquele menino que estava no Nordeste treinando, e aí foi hospitalizado, e aí teve uma rabdomiólise, e faleceu. É coisa que a gente pega nos eventos. Então, isso foi num treino, mas é o que nós pegamos nos eventos. E aí, saber lidar com isso, e especificamente vindo do esporte, é extremamente importante. Então, a nossa equipe, ela é muito focada, assim, a gente tem uma equipe que é experiente e específica para a partir de evento esportivo, porque é diferente. Então, acho que a gente até chegou a comentar no outro podcast falando sobre hipertermia, né? E aí, que é o aumento da temperatura e tudo mais. E eu dou aula disso em pós-graduação. E aí, outro dia eu estava dando aula, né? E eu estava falando que... Eu comentei que uma médica, a gente estava numa situação, e aí ela fez assim, o paciente está quente e tal, vamos dar uma dipirona? E aí, na hora, eu... pela experiência e por já saber o que é, eu falei, ele não tá com dor. Ele não tá com dor, ele não tem nada. O que quer dar uma dipirona nele e tal? E aí, tudo bem. Depois que eu fui me ligar, que a médica tinha entendido que o aumento da temperatura do paciente era uma febre. Era igual a febre. Como é que você baixa a febre? Com dipirona? Então, tava tudo certo. Tadinha. O pensamento dela tava lindo. Só que porque ela não tem experiência na área esportiva. E aí, a dipirona pode agravar ou piorar esse caso. Então, nós não. Tomamos, a gente tem todo um protocolo, né, e tudo mais. Eu estava dando aula e aí os meus alunos, muitos falando assim, nossa, Ana, mas assim, antes de ouvir sua aula eu falaria a mesma coisa. Eu pensei, tá com temperatura alta, tá quente, é febre, vou dar dipirona. Agora que eu começo a pensar. Então, são coisas que são muito específicas. Se a gente entra num pronto-socorro nesse caso, eles vão pensar na medicina em geral e não no evento esportivo, não no que é na área esportiva, vindo da prática. Então, por isso que é tão importante ter gente que é experiente nisso. Legal. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Alto Estilo, elevando suas aventuras desde 1985. Qualidade, durabilidade, consciência ambiental em cada passo. Acesse agora e vivencie a excelência em equipamentos para montanhistas e aventureiros em www.autoestilo.com. Use o cupom da Montanha 10 e comece a sua jornada com 10% de desconto. Doutora,
Você falou sobre as ocorrências. Quais são as ocorrências mais comuns durante um evento, né? O que você mais atende ali? Tá. Bom, então, assim, a gente tem que separar em 2 âmbitos completamente diferentes. O primeiro, o que mais vai mesmo de quantidade, tá? É cãibra, entorse de tornozelo, muito. Na montanha, então, mais ainda. Muita gente que torce o tornozelo e o pessoal que cai, acaba ralando o joelho e tudo mais. Então, isso são ocorrências muito comuns, tá? Tem seus Qs ali que tem até da forma de limpar e tudo mais, para não infeccionar depois. Mas são ocorrências leves, acontecem bastante. E eu já sempre falo, se bem orientados os atletas ou bem treinados, e aí você sabe tão bem isso, trabalhando propriocepção, trabalhando isso, até pode diminuir essa quantidade de lesões e prevenir tudo isso. Então, esse é um lado. É o lado fácil da coisa. Tem outro lado. Aí, do que acontece muito atualmente. Hipertermia e hiponatremia. Então, o que são? Hiponatremia. Baixa de sódio. Então, o sódio abaixa no sangue. E aí começa a dar desde confusão mental até náusea, vômito, perde a consciência e pode chegar a uma parada cardíaca. Tá? E como acontece? É raro? Não. Às vezes a gente provoca, até por falta de experiência. Então, o que a gente sempre ouve? E o que nós falamos para os nossos atletas? Quando eu era treinadora e muitas vezes no consultório, o que a gente fala? Você tem que beber água, você tem que beber água. E aí você vê a pessoa correndo 20 quilômetros só bebendo água. E aí sua bastante, como vocês homens principalmente, sua muito. A gente sofre, né, Boa? Perde muito sal, termina... Quantas a gente não vê que passa a linha de chegada, tá branco em volta? Então, perdeu muito sódio, tomou água. O que aconteceu? Deixou mais diluído aquele sangue, baixou os níveis sanguíneos de sódio. E aí causa todas essas alterações, principalmente, inclusive, cerebrais. Tratamento, ele tem que ser muito rápido. Ele é um tratamento de urgência porque ele pode levar a um coma. Caramba. E detalhe, coisas extremamente inespecíficas. Então, o que eu falei para você? Confuso, náusea, vômito, mal-estar, edema. Qualquer coisa pode ser, né? Termino uma prova com náusea, comi alguma coisa que não me caiu bem, tô meio tonto, tô meio com mal-estar. Qualquer coisa. Então, são coisas muito inespecíficas e que por isso que requer extrema experiência para olhar e para fazer diferença. E é muito... Eu falo que é muito louco, e é muito legal, mas é feio eu falar que é muito legal, né? Mas é. É médico, porque quando a gente começa a tratar o paciente na tenda, em 2 minutos, o paciente é outro. É outra pessoa. Eu tenho uma história rápida, assim, que é de equipe nossa. A gente estava num evento e a nossa equipe estava em outro. Eles entraram em contato. O paciente está assim, assim, assim. Poxa, como eu falei, é inespecífico, a suspeita, tal. Poxa, pode ser um AVC, pode ser isso. Tá enrolando a língua, tá rebaixando, tal. E aí, a enfermeira chegou pra gente. Doutora, tá desidratada, mas tá inchada pra caramba. Tá inchada, desidratada. Tá. Reduzindo o nível de consciência, falando enrolado. Tá, vamos fazer todo o protocolo para hiponatremia. Daqui 15 minutos vocês me ligam. Aí, eles demoraram 20 para me ligar. Aí, quando eles ligaram, eu só ouço a paciente. A tal da paciente, estava quase morrendo lá, coitada, que enrolava a língua, que não conseguia ficar de pé e tudo mais. Posso correr mais uma? Tô de boa aqui, posso correr, posso voltar? 21, mas na boa. Ela tinha acabado de fazer uma meia. Aí a enfermeira falou, doutora, ela tá melhor que eu. Ela quer voltar e correr meia. Eu não consigo correr meia. Se não tivesse tratado, então, em 20 minutos, ela era outra, tava ótima, maravilhosa e queria correr de novo. Se ela não tivesse sido tratada, ela podia ter morrido. É a segunda principal causa de morte no mundo em eventos esportivos. Caramba. Em especial em corrida. Tanto é que, não sei se você já teve a curiosidade de olhar os sites de Maratona de Nova York, Maratona de Londres, Maratona de Boston. No site tem lá orientações médicas. E uma das coisas que eles falam é drink to thirst. Só beba água quando você tiver sede. Só beba água quando você tiver vontade. Você não precisa ingerir grandes quantidades de líquidos. Porque eles têm tanto medo da hiponatremia, mas tanto medo,
que eles falam, eu prefiro um atleta desidratado do que um atleta hiponatrêmico. Gente, eu não tô falando para não beber água. Ao contrário, antes que alguém fale beba isso. com moderação, é isso que ela tá dizendo, né? E assim, e reponha também, né? Siga as orientações dos treinadores, dos nutricionistas, dos médicos, né? Para que faça a reposição de sódio também. Tem várias formas hoje de fazer reposição de sódio, então, desde as cápsulas aos géis. Tem alguns géis que tem uma quantidade. Eu acho muito, muito legal, porque assim, quando você fala, dependendo do gel, na mesma marca, dependendo do sabor, ele tem uma quantidade de sódio diferente. Então, não é só o que você gosta, é o que você precisa também. É verdade. Então, tem tudo isso. Então, é um medo muito grande no exterior. E a gente ainda fala pouco sobre isso. Mas tem muito caso, e a gente pega muito caso. Muitos no triatlon, muitos. E a partir de meia, e na montanha, a partir de 15, isso acontece demais. Doutora, eu vou pro lado da montanha, eu já vi pessoas com esses sintomas que você acabou de relatar, e eles estão ali no meio da prova, é prova de muitas horas, de 15, 20 horas, e aí passam mal e não querem abandonar a prova e continuam. Qual que é o risco? Ele não chegar em casa de volta, né? Pra sempre. Porque quando o organismo dá esse sinal, que não tá legal, o certo seria você dar seta e abandonar a prova, né? Exato. Nesse Procurar sentido, sim. o posto médico. Procurar o posto médico. Procurar. E aí, por isso, né? Aí, por isso que tem que ter a equipe preparada, a equipe correta, né? Para poder ajudar esse paciente. Porque o que eles falam, eu morri, mas consegui ressuscitar. É muito comum essa fala na montanha, principalmente em provas longas, né? Ô, Boa, você tem mais de 25 anos de experiência, né? Eu queria saber de você, nesse decorrer, como que você vê o aumento de casos, se é decorrente, principalmente nos eventos de ruas, que são 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Na montanha, são poucas provas que tem mais de mil, né? Como que você tem essa avaliação? Você tem esses números, falar assim, 1999 a gente atendia 10 pessoas por evento. Em 2010, isso dobrou. Em 2024, isso está uma loucura. Tem esses dados? Existem esses dados, a gente não pode divulgar por questões estratégicas e, enfim. Mas eu posso dizer o seguinte, pensando em 2019, esquece pandemia por enquanto, nós tínhamos o número X de atendimento. Na época as pessoas já eram ansiosas e queriam extravasar. Tá? Então hoje o que a gente enxerga é o seguinte, todo mundo está ansioso, tá querendo, eu preciso, estou de saco cheio do meu trabalho e eu preciso arrumar uma válvula de escape. E os corredores fazem isso, então eles vão para quê? Vão correr porque ali é onde relaxa. Eu particularmente quando vou na academia, que eu começo a treinar, meus olhos ficam vermelhos, eu começo a ficar cansado. Por quê? Porque ali é onde eu estou relaxado. Então, o meu desempenho continua bom, só que assim, você olha para mim e você vê com os olhos vermelhão, tá? É o jeito que eu faço para extravasar, tá? Pular a parte de comer. Essa é a melhor parte. Vamos pular essa agora por enquanto. Essa é a melhor parte. Então, vamos lá. De 19 em diante, aí veio pandemia, todo mundo ficou enclausurado, e quando começou a saída, se a gente já estava desesperado antes, ficou mais ainda. Então, o que a gente notou é que se era X em 19, em 19, agora em 20 já virou X mais 10, hoje nós já estamos com X mais 7, ou X mais 11, só para dar um parâmetro. Tá? Então, assim, aumentou bastante. Tá? E o risco é o seguinte, a gente acaba fazendo o que você acabou de falar. Poxa, eu consigo um pouco mais. Eu estou passando mal, mas assim, eu tenho que me desafiar. Porque a tendência, o que você vê é, vamos nos desafiar, tem coach falando que tem que desafiar para qualquer coisa. E o desafio, se você não se conhecer, você não vai chegar em lugar nenhum, em primeiro lugar. Então, primeiro você tem que olhar para você. Eu consigo? Zulu, eu não consigo correr 3, a princípio. 1 talvez. Então, eu já me conheço. 5, não passo nem perto. Então, essa é a base. E a gente tem que fazer essa avaliação para si. Porque se a gente começar a se arriscar demais sem ter preparo, sem procurar um especialista para poder fazer uma avaliação médica, sem, se for o caso, ter um treinador que me assessore,
né, fazer isso, né? Eu vou por conta e risco. O que acontece? Eu estou por conta e risco. E vida por conta e risco, a gente já sabe qual que é o fim. É o fim. Então, as pessoas elas não vão chegar onde tem que chegar. Se eu vou correr hoje e eu quero chegar e falar para meus amigos amanhã que eu corri, se eu não me conhecer e me inventar de me desafiar e for parar numa tenda médica e por acaso for parar num hospital e posso ficar internado, o amanhã não pode chegar. Então, o risco é esse, tá? A dica que a gente pode dar aqui, como sempre, é: poxa, vamos nos conhecer primeiro e vamos pensar e ter cabeça, né? E não fazer isso pro amiguinho, porque a gente quer aparecer às vezes, né? Esse é que é o problema também. Então, eu tô bem pra caramba, melhor que você, então eu dou um tiro mais forte, eu faço do jeito que eu acho que é o certo. Só que tudo tem um preço. Você Então, vai fazer 14, eu faço 20. é isso aí. Né? Então, assim, o que a gente notou de 19 até agora 23, não vou nem fechar o agora 24 por enquanto, mas assim, aumentou de X para 10X no mínimo. Tá? É um parâmetro muito forte para o que a gente tem. E a gravidade também. Gravidade. Eu acho que isso é uma coisa que o problema é a gravidade, colocou, não é o ponto. Não é só os arranhões que aumentam porque todo mundo tropeça e está tudo certo. É o mal-estar porque eu me esforcei, então eu vou ter uma perda quando eu passo a linha de chegada e eu quero parar de uma vez, eu vou passar mal. Então, assim, não é só isso. É o excedente, né? É o que está além disso, que a gente não controla. Há um aumento dos casos e casos mais graves. Casos mais graves. Exato. Tá? O grande ponto que a gente está chegando é casos mais graves. Quanto Antigamente, mais. a gente tinha, num geral, um caso grave, tá? Falando muito grave, por prova. Prova 3 mil, 5 mil pessoas aí, vai. Um caso. E aí eu tô falando grave. Porque tem os que, tomam um sorinho, tem isso, mas grave com risco de vida, tá? Hoje, 5, 7. Caramba. Sim. É muito alto. Então, aumentou muito muito, né? E ele, assim, pegou num ponto que é muito louco e que é fato, né? Aquele negócio do que a mente manda e tudo mais. Realmente, antes a gente tinha umas crises de ansiedade. O pessoal passava a linha de chegada e aí ficava tremendo um pouco, pedia para sentar, tomava uma água. Hoje as crises de ansiedade causam crise convulsiva. E às vezes crises convulsivas, uma atrás da outra. Caramba. E aí as pessoas estão tomando mais remédio e aí essas crises convulsivas, elas ficam mais resistentes. Então, com o remédio que passava, ela não passa mais, porque já é um remédio que seu corpo já é água, entendeu? E aí a gente tem que começar a dar, começar a dar os remédios. Ou exatamente isso que ele falou. Eu tô bem, eu tô correndo, eu tô não sei o quê, eu vou parar de tomar meu remédio. E aí, na corrida, acaba indo, né, ao extremo, levando o corpo a mais, e aí acaba tendo uma crise convulsiva, acaba tendo um mal súbito. E aí, depois, acontece a mesma coisa. O remédio que ele está tomando, que é o mais leve ou intermediário, já não funciona. Então, a gente tem que subir. Quando tem crises convulsivas, a gente tem degraus, né? Então, a gente entra com o primeiro, se ele não controla, um segundo. Então, tem passos aí para cada nível. E a gente está tendo que chegar em passos que eu não imaginava chegar no antes da pandemia, por exemplo. Caramba. Doutora, nós falamos no episódio que você esteve aqui sobre a automedicação. Então, até nisso atrapalha, né? Numa situação como essa, que você poderia medicar o atleta que está chegando numa situação, mas ele já foi médico por tanto tempo, Exato. Né? Que ele acaba atrapalhando essa situação do trabalho de vocês ali. Você vai dar dobra o trabalho, né? Exatamente. É isso mesmo. Tanto a automedicação, quanto eu falo a renovação de receita. Sabe? Zulu, eu tomo um remédio X. Doutor Zulu, eu tomo um remédio X que o doutor Boa me receitou há 10 anos atrás. Eu só preciso que você atualize a receita para mim. Você atualiza? Pô, mas você é meu médico do dedinho do pé. Você não pode atualizar para mim, por favor? Eu já tomo há muito tempo, tá tudo certo. E aí, essa atualização, sem ver o quadro do paciente, sem ver o que está acontecendo, sem ver como tá. E aí, tô falando de... médicos, de não médicos, de conseguir receita, qualquer nível, não estou botando... Mas, assim, sem ter uma avaliação mesmo, sem ver se aquilo que ele está sendo feito é a realidade dele naquele momento, que mudou. Antes ele estava tranquilo, sei lá, ele não tinha filhos, ele tinha um trabalho X, Y, Z. Hoje ele está com uma sobrecarga muito maior, aí ele tem filhos para cuidar, tem uma esposa, tem isso, aí a família está doente, ele está em outra situação.
E aí ele não passou pela avaliação, ele continua com aquele mesmo remédio, com aquela mesma coisa. E aí isso interfere. E chega na corrida. Pois é. Ah, outra coisa, a paciente mente. Eu falo para ela que paciente mente. Ele sempre fala isso pra mim. O atleta chega lá e fala, o que você tá tomando? Eu tomo isso, quando lembra. Aí tá, tudo bem. Aí daqui a pouco você vai falar, tá, vamos fazer assim, né? Aí daqui a pouco eu só ouço as histórias assim. Então, mas sabe o que é? Eu lembrei... Porra. A gente tem que começar a fazer o Discovery Investigation com o cara, né? Então, assim, vou ter que saber da vida dele, como é que ele é, quais são os hábitos, para poder chegar em algo mais conclusivo, né? E aí o paciente, às vezes, por vergonha, por várias situações, ele começa a omitir a informação. Pessoal, médico a gente não pode mentir para ele, tá? Só para vocês saberem. Tá? Então, vamos ser claros e objetivos e falar o que é. Né? De alguma forma. Isso é ruim, porque todo mundo perde tempo. Tudo. Todo mundo perde tempo com isso. Por mais que ela consiga descobrir, vai ter algum caso que a pessoa, ou o tempo para fazer o serviço, não é hábil e não dá para ficar brincando. Você me lembrou de uma coisa que é muito importante, fala-se muito, muito pouco, Zulu. Você lembra? Lá na inscrição tem uma parte super chata que fala contato de emergência. Uhum. Quem é a pessoa do seu contato de emergência? Telefone de emergência. Nananã. Quantas pessoas você conhece que tem paciência que realmente colocam alguém que é o contato de emergência? Coloca o telefone dele. É isso aí. Quantas e quantas vezes a gente tentando ligar para o contato de emergência, porque a gente está transferindo, ou teve que transferir o paciente, ou está com o paciente grave na tenda, e a gente ligando, e aí a gente vai retirar o kit dele no guarda-volumes, né? E aí a gente com a mochilinha dele aqui, ligando com o celular aí, e o celular tocando na mochilinha. Porque acha que nunca vai acontecer com ele. Então, isso é muito importante. Fica uma dica, um apelo importante de preencham isso com cuidado, né? Porque realmente, quando necessário, a gente vai entrar em contato e vai ser importante. Porque é numa dessas que, você deixou o contato da Mariazinha e aí aconteceu alguma coisa, eu vou ligar para a Mariazinha e eu vou falar, o Zulu tem convênio? Qual é o convênio? Posso levar para um hospital, né, X? A gente pode dar uma assistência também. O Zulu tem alguma doença? Ele toma algum remédio? Então, isso nos ajuda também no atendimento. Histórico. O nosso objetivo, né, da nossa equipe em específico, tá? Eu não posso falar pelas outras, posso falar pela nossa, é tratar o paciente e não assim, eu brinco que assim, não é se livrar do paciente, não é sair correndo. Porque para sair correndo, você põe num carro de produção e sai correndo para um hospital. Não, é estabilizar, cuidar e fazer o melhor pensando que é uma pessoa que no próximo evento que nós estaremos lá, também pode estar lá, se ele quiser. Entendeu? Então, esse é isso que a gente pensa. Então, a gente estava falando do Discovery Investigation aí, a gente já chegou a buscar o nome do paciente, a buscar as coisas porque a gente não estava conseguindo contato no Instagram. Nossa. A gente já chegou a fazer isso. A gente descobriu que ele conhece não sei quem em comum com a gente, eu vou ligar para a pessoa para ver quem é essa pessoa. A gente já fez isso diversas vezes. Mas não dá para contar que isso vai funcionar. Sim. Não dá. Então, não dá. Assim, quanto mais transparentes as pessoas forem lá, colocando sim uma referência, porque imagina o seguinte, se eu for pegar um avião, eu vou preencher com o nome de quem? Tá, eu sou o passageiro, tá. Quem é o meu contato? Vai colocar outro nome, você não vai colocar o seu, a princípio. Tá, pode ter gente que faça isso, mas enfim. Você vai pegar um ônibus para uma viagem interestadual, você vai preencher lá os dados, tem um papelzinho. Então, a princípio, tem que preencher correto. Não custa nada. Né? E outra coisa que atrapalha muito. O quê? Correr com a inscrição do outro. Isso, eu já cheguei a olhar o número de peito e olhar. Você é a Maria? E era um homem, na verdade. E era um homem. Tudo bem. Agora, hoje em dia, né? Pode tudo, mas assim... Poxa, o que aconteceu? E aí eu brinquei, mas e aí? É para chamar de Maria ou como é que tá a situação? Corre com o outro e tal. Nesses casos, ok, que ele está conversando com a gente, está tudo certo. E quando ele não está conversando com a gente? Como é que eu sei dele? Isso é uma questão que eu já conversei com algumas pessoas. Eu falei assim, existe o seguro, tem alguns eventos que contratam o seguro. Se você corre com o nome da outra pessoa e tem um evento ali contigo, você perdeu todos os direitos. Exatamente. Não tem como, porque não é ele que está escrito. Quem está escrito é o João. E quem está correndo é o Manuel no lugar do João.
Como que o seguro vai trazer ali para ele uma situação, sendo que não é ele? Na verdade, isso é uma dor de cabeça para a produção, né? Então, a produtora ganha um belo de um pepino nesse caso, né? E para nós sobra o outro pepino, que é a gente descobrir que quem é não é. Quem é entendeu? o E ser esse é que é o humaninho problema. ali, né? Tá? Então, assim, a situação, todo o contexto não é favorável. Então, eu acredito que o ideal é quanto mais objetivo você for. E se for trocar, se for passar para alguém, as produtoras devem, até uma sugestão, criar um mecanismo para haver essa troca. Não sei se vai funcionar ou não, mas enfim, poderia ter Algumas deixam, algumas não, né? poderia ter isso, porque todo mundo corre um risco desnecessário. Né? Tô atendendo o Zezinho e, na verdade, não é Zezinho, é o João. Já cheguei a ligar no telefone de emergência do atleta X e aí falar com a familiar e falar, tá, porque eu tô aqui com o seu familiar e tudo mais. A gente queria te passar os dados. Não, mas ele tá aqui sentado do meu lado no sofá. Nossa, que situação. Eu falo, ainda bem que tava. E se não tivesse? E se tivesse em outro lugar e eu ia desesperar a pessoa? E não era a pessoa que estava passando mal, entendeu? Pois é. E aí, nesse caso, tinha sido a troca por um terceiro. Então, o dono da inscrição nem sabia com quem estava a inscrição dele. E aí, foi um caos para a gente conseguir encontrar. E, enfim, deu certo, mas assim... E olha o tempo que a gente perde. E a gente tem outros pacientes para atender. A gente tem que se preocupar no atendimento, né? Na gestão da prova, no que está acontecendo, e não em fazer investigação sobre quem é o paciente que eu estou ali, entendeu? Nesse sentido. Então, isso são coisas que atrapalham bastante. E assim, né? Está na nossa mão, como corredor. Tem uma questão que eu já percebi que a parte humana, atrapalha bastante. Mas eu queria saber de vocês, como vocês conseguem ver os produtores na questão do profissionalismo. A gente vai chegar a uma época, talvez a corrida de rua, os outros eventos estejam à frente dos eventos de montanha, né? De contratar equipes como a Medical, entender, falar assim, a gente precisa aqui de especialista. Porque o que eu vejo ainda em alguns eventos de montanha é o cara fazer a contratação do que ele acha que tem que ser, sem ter uma equipe de especialista de falar assim, Zulu, você está exagerando, você não precisa de 5 ambulâncias aqui, com 4 ambulâncias. Então, você acha que vai chegar um momento que a gente vai ter esse grau de profissionalismo, de ter uma chancela e falar assim, olha, a prova tal, tem a chancela, vai ter ambulância, vai ter socorrista, vai ter médico, ou a gente está muito distante disso porque as pessoas pensam só no gasto financeiro? Eu acho o seguinte, o raciocínio é, o que é que o produtor quer? Porque a pergunta básica é essa. Qual é a base? Eu quero o Zulu como atleta. O perfil do Zulu, qual é a estrutura que eu imagino, se eu não perguntar para ele, que eu desejo que o Zulu tenha, tá? Então, assim, o composto é esse. Tá, tudo gera custo, né? Então, vamos falar de dinheiro. Dinheiro é dinheiro, acabou. A gente não está aqui para perder, a gente está para ganhar, tá? A gente tem que fazer uma prova que seja sustentável e que a gente consiga, literalmente, fazer o negócio funcionar. Então, a produção ela vai olhar dessa forma e, obviamente, ela vai, com os profissionais que a gente vê hoje, que sim, eu acredito que houve uma evolução no nível de produtoras, né? No nível de profissionais. A gente enxerga já isso. Não é porque nós estamos em muitas, tem outras que a gente não participa, mas a gente ouve a empresa X, empresa Y, o produtor tal, produtor Zé, Mané, fazer um serviço diferenciado, porque eu acredito que isso é o que o mercado precisa. Tá? Então, assim, eu já enxergo que há uma direção para isso. Todos? Não, acho que cada um está no seu quadrado e nós temos que procurar, da melhor forma possível, assessorar quando nós estamos nelas. Mas assim, a gente já enxerga que sim, há uma preocupação, há um interesse em fazer a mudança, há um interesse talvez até uma consolidação do mercado. Né? Então, tudo aparentemente caminha para isso. Leva tempo, nada é de um dia para o outro. Então, eu acho assim, que isso falando bastante de rua, né? Eu acho que isso na montanha, eu não sei, eu vejo assim, na rua. Lembro quando eu comecei, 20 anos atrás, era uma estrutura, tinha-se uma coisa, eu brinco que eram os áureos tempos das áreas médicas, assim, que era diferente. Depois, eu percebo que houve uma queda, houve realmente
né, um desencontro e tudo mais. E hoje eu vejo que tá voltando. Então a gente tem hoje produtores que realmente se preocupam, que realmente entendem, querem ver entender o que é melhor, ver como viabilizar e tudo mais. Às vezes impacta no custo, às vezes não. Então, assim, tem todas essas questões. Às vezes, mesmo produtores pequenos se preocupam muito e, às vezes, mesmo produtores grandes não se preocupam. Então, não é o grande se preocupa e o pequeno não se preocupa, né? Então, tem tudo em todos os tamanhos. Então, hoje eu vejo que assim, eles se preocupam, bate, às vezes, em custo, mas está voltando nisso. E por que está voltando nisso? Porque está tendo muita notícia de tudo que está acontecendo. Isso falando de rua. Na montanha, eu acho que foi muito inicial, né? E a montanha, o que eu vejo é assim, hoje ela está no cabide da CBAT, né? Antes, ela estava meio órfã, né? Até começar os processos e assim, eu vejo os esforços de vocês que começaram, você também é um do início, com todo o respeito, né? Mas aí... Chamou de velho. Lá, Pois é. Eu conheci o Zulu como... Não, ele é treinador e tudo, mas é um dos grandes precursores da corrida de montanha aqui. Então, eu conheci o Zulu assim. São 27 anos. Vendo? Então, conheço muitos dessa área que são parceiros meus, que são pacientes meus, né? Que vêm disso e vejo a luta de vocês para que a montanha ganhe um corpo e que está acontecendo hoje. E ela está passando por um processo. Ela está ganhando um corpo em produção, porque antes o pessoal botava, né, 2 pauzinhos e falava, larguem. Quantas provas você não largou assim? Eu fiz provas assim, quando eu corria. Diz o pessoal que isso é ser raiz. Exatamente. Você sabe que teve uma prova de montanha que eu fiz, que para sinalizar que a gente passava num lugar e dava a volta, a gente ganhava um colarzinho que era um... sabe aquele fitilho, assim? Então, era aquilo, e aí eu tinha que correr. Já corri, e aí você ainda tinha que tomar cuidado para ele não sair voando quando você estava na descida. Um lacinho de cabelo para colocar uma pulseirinha para colocar no braço, e esse também eu já coloquei no pescoço. Gente, o papo tá bom, né? Eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar. Vocês falaram aí, repetiram várias vezes, né? Como seguro, a gente tem o seguro do carro, tem o seguro de vida, mas a gente não quer usar. Nós estamos ali. Mas hoje, um grande evento tem que ter ali uma área médica, né? Tem. E uma coisa, tem que ter uma área médica e tem que ter um diretor médico. Tá? Ainda acho-se assim... muitas vezes, tudo bem, eu vou contratar uma empresa tal, e aí ela vai mandar os profissionais e tudo mais. Tem um profissional que é mais experiente, que vai fazer planejamento, que vai fazer organização, que vai orientar os outros profissionais junto, que vai fazer o acompanhamento e que depois faz o acompanhamento, como eu faço com os nossos eventos, no pós. Porque você já recebeu alguma mensagem, se você parou na área médica, se for algo grave, óbvio, de algum médico perguntando como é que você tá? Como foi sua recuperação? Eu nunca passei lá, graças a Deus. Como diz o Boa, eu sei que existe, mas espero nunca usar. Eu ia falar graças à médica também, mas tudo bem. Tem graças à médica. Porque a médica também, que nem no período meio off, né? Então, como o Boa falou, a gente sabe se pode correr 1, 2 ou 3 km, né? Exatamente. A gente tem que ter essa inteligência para não dar trabalho para os médicos. Então, eu nunca dou trabalho, porque eu nunca ultrapasso o meu... Eu estou sempre no sub, né? Eu nunca estou acima. Mas a gente faz isso. Então, a gente faz hoje, por exemplo, eu faço acompanhamento pós, para entender quem o que aconteceu com você, como é que você se recuperou e tudo mais. Até porque, para a gente otimizar os nossos protocolos. Então, eu vejo, olha, esse foi tratado no protocolo com tanto tempo, esse a gente conseguiu tratar com tanto tempo, evoluiu assim, esse no quilômetro tal evoluiu assim, esse no quilômetro tal evoluiu assim. Então, nós temos essa estatística, nós temos esses estudos, inclusive, por exemplo, com hipertermia. A gente até acabou de mandar para o europeu de termografia, falando exatamente sobre isso, sobre os protocolos e como o paciente evoluiu até 6 meses depois na verdade, nesse caso foi 3 meses depois do ocorrido com ele. Então, é importante tudo isso, né? E a estrutura que você contrata e a experiência dos profissionais que estão ali. Legal. Para finalizar, Boa, deixa o contato aí da Medical, os
grandes organizadores do Brasil, de corrida de montanha, de corrida de rua, de corrida de obstáculo, de mountain bike, de Ironman, seja lá o que for. De casamento, de separação, de congresso. Qualquer evento, né? A gente faz de tudo. Faz o que o cliente desejar, tá? Mas assim, o nosso contato principal, o site é o www.medical.com.br e o telefone é 11 3048 1400. Esse é o principal. E-mail comercial @medical.com.br. O mais fácil, o Instagram. O Instagram é medical.br. Então, antes era underline, agora a gente mudou. Então, medical.br. E algumas pessoas eu encontrei ali no Pico do Jaraguá perguntando onde que a doutora Ana atendia, né? Eu falei que era só entrar no Nilmana lá. Mas pode deixar aí também, doutora. Pode entrar no meu também, né? Doutora DRA Ana Sierra. E aí lá tem contato, lá tem no link para poder marcar a consulta. E aí saber um pouquinho mais do que eu faço lá no consultório, avaliando e fazendo com que vocês não parem na gente lá na hora do evento. É melhor ir antes, né? Eu prefiro que vocês me visitem antes do que me visitem durante o evento. Durante o evento oi, vim pedir a bênção e tchau, deu tudo certo. E o negócio não vai estar bom. Valeu, RP e tudo mais. Há controvérsias. O grande ponto é se você for, não estiver pronto, ela fala não vá. E aí você, obviamente, como todo ser humano, vai. Se tiver café, eu passo lá. Depois dos exames, como você lembra, eu libero. Verdade. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, a segunda vez. Espero te encontrar mais vezes aqui. Boa. Já falei que a próxima é no consultório, né? Só para constar, porque é para deixar gravado, entendeu? Isso ele não pode tirar. É a próxima gravação ou é a próxima conversa? Eu tô preocupado agora. A próxima conversa. Tô preocupado, viu, Boa? Eu tenho tentado fugir, tô dando uma fugida aí, porque eu olhei os exames, eu não sou médico, eu tô com o resultado dos exames. Você consultou o Google? Não, nem precisa. Tá bom. Boa, eu nunca ultrapassei, tem uns limites de referência ali, né? Tá. E eu nunca tinha ultrapassado. Quando eu olhei o resultado, eu falei, meu Deus, doutora Ana não pode olhar isso aqui, não pode ver. Se eu já tô assustado, imagina ela. Então... Mas eu acho o seguinte, pensa da seguinte forma, se você for, e mesmo fora das referências, você vai ser orientado. Eu acho que nesse momento, se você quer voltar, você quer ser orientado. Né? Então você está pensando no amanhã, não no agora. Então, o último retorno do Zulu foi pós-bronca, né? Foi. Então, tá sendo... Funciona assim, funciona bem. Gente, obrigado mais uma vez. Zulu. Obrigado, Boa. A gente agradece pela oportunidade. Até a próxima. Pessoal, valeu. Um abraço. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.
Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com